Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso com esse tema que é muito, mas muito importante, porque chove nas provas. Então, quais são as vacinas e os exames preconizados na assistência pré-natal? Então, não preciso nem dizer que a nossa aula é sobre assistência ao pré-natal e eu espero que vocês aprendam bastante. Vem comigo! Para falar de assistência pré-natal, a gente precisa entender os objetivos do pré-natal. O que a gente precisa entender que é importante durante o pré-natal? A gente diagnostica, confirma a gravidez, pode ser através do teste rápido mesmo, super fidedigno, não precisa fazer exame de sangue. Fez teste rápido, deu positivo, está confirmada a gravidez. A gente diagnostica doenças pré-existentes. Caso a gente tenha alguma doença, a gente, de repente, vai precisar encaminhar para alto risco, vai precisar tratar, vai precisar fazer alguma coisa de especial. A gente proporciona rigidez ao organismo materno e fetal, então o acompanhamento ele é básico e necessário. A gente ampara social e psicologicamente nossas gestantes, às vezes a família também, e prepara para o parto e para a maternidade. Isso aqui seriam os objetivos básicos do pré-natal. Lembrando que o ideal é que essa paciente faça uma consulta pré-concepcional, então que ela passe numa consulta antes de engravidar. Imagina uma mulher que tem uma doença, por exemplo, prévia, que ela é hipertensa, por exemplo, ou que ela é diabética. O ideal é que a gente compense essa mulher antes de engravidar. Então sempre recomendar fazer uma consulta pré-concepcional para receber orientação de tomar ácido fólico, para deixar tudo bonitinho, redondinho, para que a gravidez transcorra da melhor forma possível. Então a gente vai fazer sorologias, a gente vai ver as vacinas. Então tem vacinas que podem ser feitas na mulher não grávida, mas que não podem ser feitas na mulher grávida. Então o ideal é vacinar neste momento pré-concepcional. Avalie as comorbidades, né, aquilo que eu já falei, hábitos e alimentação, será que precisa mudar alguma coisa? Dá tempo de perder um pezinho aí se estiver acima do peso? Enfim, coisas básicas. Medicamento, tem algum medicamento que eu preciso trocar ou ajustar? Dose ou até trocar medicação porque eventualmente é teratogênico ou não recomendado na gravidez? Avalie condições de trabalho, tem algum risco para a gestação, o trabalho que essa mulher exerce? Isso a gente precisa compreender também. E a gente faz uma avaliação do parceiro também em algumas situações, tá? Então, dependendo, vale a pena uma conversa com o parceiro ali, se tiver disponível, obviamente, né? Na primeira consulta, né? Ela deve ser o mais precoce possível, preferencialmente no primeiro trimestre, porque a gente vai determinar aquela paciente que precisa ou não de acompanhamento especializado. É nesse momento que a gente fala, opa, será que precisa de um alto risco? É claro que durante a evolução da gravidez, pode ser que tenha necessidade de encaminhar essa mulher para alto risco também. Mas, claro, se ela já tiver uma comorbidade que indique o alto risco, a gente tem que encaminhá-la já nessa primeira consulta para acompanhamento conjunto. E em relação ao número de consultas, o que o Ministério da Saúde preconiza? 6 consultas como mínimo. Uma no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro. Facinho de decorar. 1, 2 e 3 consultas, dando um total de 6. Isso é mínimo, gente. Isso é o mínimo de uma assistência pré-natal razoável, tá? O que é o ideal? O que a Febrasgo traz pra gente ter ideal? Até a 28ª semana de forma mensal, da 28ª até a 36ª quinzenal e da 36ª até a 41ª semana semanal. Lembrando que isso aqui, a gente tá falando de paciente com risco habitual, pacientes de baixo risco. O alto risco vai ter a determinação de acordo com a comorbidade da paciente. Lembrando também que não existe alta do pré-natal. Quantas vezes eu estive de plantão em maternidade e a paciente chega lá, vim fazer meu controle de final de gravidez que eu recebi alta do pré-natal. Não existe isso, tá, gente? Não existe. A alta do pré-natal é o nascimento do bebê. Aí acaba o pré-natal e do pré-natal vai fazer as consultas de puerpério. Então, não existe alta do pré-natal. O pré-natal precisa continuar avaliando essa paciente até nascer o bebê. Baixo risco vão ser 90% das pacientes, vai ser um segmento na atenção básica, né, quando a gente fala de saúde pública, e o alto risco, 10% das pacientes. É a minoria, felizmente, né? E aí a gente tem que lembrar das doenças pré-existentes, da história reprodutiva, que pode ter alguma complicação histórica, ou teve dificuldade de engravidar, ou fez fertilização in vitro, alguma situação nesse sentido. Alterações fetais e maternas na gestação atual, imagina uma mulher que desenvolveu pré-eclâmpsia, ou que fez DMG, ou que tem alguma outra comorbidade associada à gestação. A gente precisa encaminhar também para o alto risco. Na anamnese da primeira consulta, o que é importante a gente fazer? A gente identifica a paciente, vê os dados socioeconômicos, antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos, obstétricos e a gestação atual. Lembrando, gente, aqui meu objetivo não é ensinar a fazer uma anamnese, né? Isso aqui é básico que vocês têm que saber já, tá? Então, são as perguntas básicas de uma anamnese completa, tá bom? Isso aqui a gente tem que fazer na primeira consulta. Na gestação atual, a gente tem que calcular a idade gestacional. Eu não faço nada, mas nada. Eu não consigo dar o próximo passo numa assistência pré-natal se eu não souber a idade gestacional. E como que eu calculo isso? Eu calculo através da data da última menstruação. Então, dia, mês e ano. Existe uma forma simples que eu vou ensinar para vocês agora. Lembrando que a data provável do parto, nós vamos descobrir através da data da última menstruação. E lembrando também que a data provável do parto equivale às 40 semanas de gestação. Então, quando a gente fala para a mulher, sua DPP, sua data provável do parto, é, 7 de setembro de 2025. Isso significa que nesta data ela estará com 40 semanas. Pode nascer antes? Pode. Pode nascer depois? Se ela não tiver comorbidade? Pode. Então, não quer dizer que vai nascer nesse dia. Em geral, tem até uma estatística de que somente 5% das gestações nascem no dia da data provável do parto. Então, na maioria das vezes, não vai nascer nesse dia, mas isso aqui é a data em que a gestação passa a ter um cuidado especial, em que a gestação passa a ser um pós-datismo, que a gente começa a ter um cuidado maior com essa gestante. E como é que eu calculo? Vocês já ouviram falar nessa regra? Regra de Naegeli, enfim, cada um fala de um jeito. Como é que funciona essa regra? Eu pego a DUM, eu pego a data da última menstruação, somo 7 dias a essa data da menstruação e somo 9 meses, se os meses da data da última menstruação forem janeiro, fevereiro ou março. Se a data da última menstruação for abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu vou somar 7 dias, subtrair 3 meses e somar 1 ano. Eu, Fabiano, vou ser muito honesto. Eu continuo usando 7 dias e 9 meses, mas pra mim é óbvio que se eu somar 9 meses a abril,
9 mais 4 vai dar 13. Então vai dar janeiro do outro ano. Então, pra mim, na prática, em vez de eu fazer abril 4 menos 3, né, pra achar janeiro, eu somo os 9 nessas aqui também, tá? E aí viro o ano, porque se eu somar, eu vou ter que virar obrigatoriamente o ano. É simples assim, eu prefiro, porque aí eu memorizo só aquilo ali, ó, mais 7 mais 9. Acabou, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, né? Só pra gente calcular essa idade gestacional aqui. Vamos lá, uma data da última menstruação de 15 de 12 de 2022. Já passou faz tempo, mas tá aqui. Data da última menstruação 15 de 12 de 2022. Eu vou pegar 15 mais 7. Achei o dia, 22. Vou pegar o mês, 12 menos 3, que dá 9. Poderia pegar 12 e somar 9? Poderia, porque se eu somar 12 mais 9 vai dar o 9 do outro mês. Não é verdade? 12 mais 9 daria 21. 21 não existe. 21 menos 2, 9. Então seria o 9 do mês do ano seguinte. Né? Então, ano de 2022 mais um 2023. Tá claro, gente? Espero que esteja. Na dúvida, vamos ver mais um exemplo. Então, o DPP lá ficou 22 de setembro de 2023. Vamos ver mais um exemplo? Então, uma DUM aqui, ó. 2 de 3 de 2023. DPP aqui, ó. Dia 2 mais 7 dá 9. Se eu pegar o mês 3 mais 9, 12, então 9 do 12, vai virar o ano? Não, não vai virar o ano. 2023, 2023. Não é verdade? Por quê? Porque na soma aqui não virou o ano. Simples assim. Tá? Então, a DPP ficou 9 do 12 de 2023. Tá bom. E quando vira o mês? Agora eu quero ver a pegadinha aqui, ó. Então vamos lá. A DUM, 25 de 4 de 2022. Na hora que eu somar 7 aqui, acaba o mês. O mês aqui vai até 30 dias. Então vamos lá. Se o mês vai até 30 dias, 4, abril, são 30. Então 25 mais 7 vai dar 2 dias após o término do mês. E o mês, em vez de eu subtrair 3 agora, eu vou subtrair 2, porque eu virei o mês. Tá? Então 25 mais 7 deu 2. O mês deu 4 menos 2 deu 2. E o ano de 2022 vai para 2023. Se eu fosse usar o esquema do mais 7 mais 9, vamos ver se fica mais fácil para você, que eu sei que aqui complica um pouquinho, né? Então vamos ver aqui, ó. Mais 7 e mais 9, tá? Vamos pensar assim. Mais 7. Subiu 2. Você concorda que se eu virei um mês, em vez de eu somar mais 9 aqui, eu vou somar mais 10? Eu virei um mês, eu estava em abril, agora eu estou em maio, tá? Então se eu virei um mês, eu vou somar mais 10 em vez de 9. Então se eu somar aqui 4 mais 10 vai dar 14. Eu subtraio os 12 meses, vai dar 2. E somo um ano a mais. Eu, Fabiano, acho mais fácil. Estou ensinando as duas técnicas para vocês, tá bom? O que mais? DUM, 25 de 1 de 2022. Então, DPP aqui, ó, 25 mais 7. Aqui, no caso, como a janeiro são 31 dias, o que a gente vai passar aqui, na verdade, é um dia só. Mês 1 mais 10 dá 11, porque eu virei o mês, tá? Então dá 11, o ano 2022 se mantém. Então, DPP, 1 do 11 de 2022. Tenho certeza que agora ficou claro, né? Mas isso aqui vale pra gente calcular pela data da última menstruação. E aí, quando que eu vou usar a data da última menstruação e quando que eu vou usar o ultrassom? Perguntinha básica da nossa vida. Se o ultrassom for realizado, se eu tenho ultrassom disponível, e se ele for realizado entre 7 e 9 semanas, o erro é de mais ou menos 5 dias. Então, se tiver um erro de mais ou menos 5 dias em relação à menstruação, eu vou considerar a menstruação. Então, até 5 dias, considere a DUM. Se a DUM for maior do que 5 dias, da idade gestacional, considere o ultrassom. Tá? Então, isso falando de um ultrassom feito no primeiro trimestre. No primeiro trimestre, essa diferença é de mais ou menos 5 a 7 dias. No segundo, chega de 7 a 10 dias e alguns autores falam até 14 dias. E no terceiro, chega a ter uma diferença de 2 a 3 semanas. Por que a datação é importante que seja realizada no primeiro trimestre? Porque olha as diferenças que podem chegar lá no final. Então, no primeiro trimestre, a diferença para a DUM ela é muito pequena. É por isso que a gente tem que usar o ultrassom para datação da idade gestacional no começo da gestação. Apesar de não ser preconizado pelo Ministério da Saúde, eu vou falar isso para vocês, como uma obrigatoriedade no pré-natal, a gente sabe que é recomendado. É recomendável que se faça uma ultrassonografia de primeiro trimestre para datação adequada da idade gestacional. E quais são os sintomas que uma paciente vai trazer numa primeira consulta, os sintomas gravídicos de primeiro trimestre, né? Então, olha o tanto de coisa que pode aparecer. Então, dor na mama é um dos primeiros sintomas. Ele, por volta da 5ª semana de gestação, já aparece. Cefaleia, pode ter náusea e vômitos. Até 50% das mulheres têm náuseas e vômitos. Fadiga e tontura, pirose e cialorreia ou ptialismo. Então, pirose seria a queimação, cialorreia e ptialismo seria a quantidade de saliva excessiva, tá bom? Então, ela produz muita saliva. Perda ou ganho de peso, então é normal as duas situações. Quem nauseia e tem vômito, geralmente perde peso. Quem não tem, em geral, come muito, come mais. Então aí ganha peso. Diminuição da libido, que é esperado tanto por questões hormonais quanto por questões psicológicas. A gente sabe que o primeiro trimestre é um medo da mulher de perder a gestação. Então acaba tendo uma diminuição da libido. Sangramento também pode acontecer, até 50% das grávidas podem sangrar no primeiro trimestre, não necessariamente sendo uma repercussão grave. Diurese frequente, por questões hormonais e também porque o útero começa a repousar sobre a bexiga, mas inicialmente por questões hormonais. Acne, por incrível que pareça, tem mulher que começa a apresentar acne, tem que orientar que isso é normal, que não precisa se preocupar em relação a essa acne. E variação de humor. Então eu brinco que na gestação tem uma TPM zona, uma alteração aí, começa a brigar com o marido, começa a brigar com a família, porque pode acontecer uma variação de humor bastante importante. Em relação ao ganho de peso, isso aqui é uma tabela fresquinha, é uma tabela de ganho de peso na gestação, novíssima, tá? Então, agora é uma tabela brasileira, então fica atento, né? De acordo ali ó, com o IMC pré-gestacional, tá? Então a gente tem o IMC pré-gestacional, menor que 18,5, maior ou igual a 18,5 e menor que 25, maior ou igual a 25 e menor do que 30, maior ou igual a 30. Baseado nisso,
a gente vai olhar aqui qual que é o ganho de peso recomendado para essa paciente nossa. Tá? Não vou me ater aqui a falar exatamente todos. Vale a pena parar, fazer uma pausa e dar uma lida na tabela, né? Ou então baixar realmente essa tabela para ter, porque isso aqui é importante para a vida. Exame físico específico. Então, o que a gente vai fazer de exame físico específico? Além do exame físico geral, obviamente, a gente vai fazer o exame físico específico. Mamas e mamilos, vou ver como é que estão as mamas, vou ver os mamilos, se eles já estão começando a ficar pontiagudos, se tem se pode ter futuramente alguma dificuldade na amamentação, então a gente já começa a preparar e trabalhar isso. Ver a altura uterina, ver os batimentos cardíacos fetais, lembrar que o sonar Doppler, ele dá para escutar os batimentos cardíacos fetais a partir de 12 semanas e o pinar a partir de 20 semanas. O especular deve ser realizado para avaliar se tem alguma alteração de colo. Inclusive, se essa paciente tiver com Papa Nicolau atrasado, deve-se colher o Papa Nicolau. É preconizado, a gente considera uma janela de oportunidade ali à gestação. E a gente faz um toque vaginal para sentir tamanho do útero principalmente, né? Principalmente nas gestações mais iniciais. Suplemento, o que a gente vai usar? Ácido fólico. E isso aqui tem atualização. Presta atenção aqui, que isso é fundamental. Tem gente que dá ácido fólico só no primeiro trimestre. Mudou. Presta atenção que mudou. Então a gente vai dar ácido fólico como? De 1 a 3 meses antes da concepção até o fim da gestação. Até o fim da gestação. Então o paciente vai tomar ácido fólico até o final. Tá? Isso é mudança. Então não é da minha cabeça, está lá no Ministério da Saúde, está lá na OMS, todo mundo já está falando de usar ácido fólico dessa forma. Combinado? Quanto? De 0,4 a 0,8 miligramas dia, ou 400 microgramas a 800 microgramas dia. E se tiver fator de risco, com defeito do tubo neural anterior, se for diabética, se for obesa, pós-bariátrica, e se usar anticonvulsivante, a gente tem que dar de 4 a 5 miligramas dia. Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas no SUS só tem 5 miligramas dia. Beleza, é 5 miligramas dia. Paciência, é isso, é o que temos. Vamos dar, tá bom? E o sulfato ferroso? Mudou também, tá? Porque o sulfato ferroso a gente dava somente a partir do segundo trimestre. Agora não. A partir do conhecimento da gravidez até 3 meses pós-parto. Então lembre-se bem, ácido fólico 3 meses antes da gestação até o final. Sulfato ferroso do começo da gestação, da descoberta da gestação, até 3 meses pós-parto. Porque a gente já vai repondo os estoques de ferro que vão ser espoliados para a formação dos glóbulos vermelhos do feto, para a gente não deixar de ter deficiência de ferro ao longo da gestação. A gente utiliza de 40 a 60 miligramas de ferro elementar ao dia. Quanto que isso equivale de sulfato ferroso? De 200 a 300 miligramas de sulfato ferroso ao dia. E se ela tiver anemia, a dose terapêutica vai ser de 3 a 5 vezes a dose profilática. É aquilo ali tudo vezes 5? Aquilo tudo ali vezes 5. É sulfato ferroso pra caramba, mas é o que é preconizado. Fechou? E vitamina D? Sei que vocês vão perguntar, vitamina D tem que dar? Controverso. Não preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? Febrasgo até preconiza que a gente deva olhar com carinho para vitamina D, mas o Ministério da Saúde não preconiza. Mas só para vocês entenderem que alguns estudos demonstram diminuição do risco de pré-eclâmpsia, diabetes mellitus gestacional e pré-maturidade. Fechou? Próximo slide é uma atualização. Vamos conferir. Vamos lá. Se tiver risco de pré-eclâmpsia, nossa paciente, então é uma paciente que às vezes é baixo risco, mas ela tem algum fator de risco para pré-eclâmpsia. Se ela tiver fator de risco para pré-eclâmpsia, tem que dar cálcio 1 a 2 gramas dia e tem que dar AS de 60 a 150 miligramas dia a partir da 12ª semana. O cálcio eu dou a partir de quando? Posso dar a partir do primeiro trimestre, mas posso dar a partir da 12ª semana também. Tá tudo bem, tá? Mas posso dar sim que descobriu a gestação, não tem problema nenhum, tá certo? O AS, o ideal é que a gente introduza até a 16ª semana de gestação. Então, 12ª é um ponto de corte ali ideal para iniciar o AS. Então, se tiver risco de pré-eclâmpsia, tem que iniciar essas duas, uma suplementação e uma medicação. Orientações gerais na primeira consulta. Ela vai te perguntar um punhado de coisa. Porque, na verdade, ela tá cheia de dúvidas. Se for primeira gestação, não sabe nada. Né? Então vamos orientar. Pode ter relação sexual? Pode. Se não tiver contraindicação, deve ter relação sexual. Esse fortalecimento do casal, ele é super importante durante o pré-natal. Repouso precisa fazer? Não, não precisa. Não tem indicação de repouso de rotina. Constipação, obstipação intestinal vai ter? Muitas pacientes têm. Então tem que orientar a ingestão de fibra, de bastante líquido, para realmente diminuir os quadros de obstipação. Atividade física pode fazer? Exercício físico pode fazer? Pode. Preferencialmente exercícios físicos aquáticos, mas se ela faz outros tipos de exercício físico, também dá para fazer. Eu tenho pacientes que são crossfiteiras que continuaram fazendo crossfit. Eu tenho paciente triatleta que continuaram fazendo triatlo. Claro, com uma redução de intensidade, com uma tranquilidade, sem levar à exaustão, um exercício bem mais tranquilo, né? Porque exercício físico em excesso faz restrição de crescimento intraútero. Então, é pesar risco-benefício, mas exercício físico deve ser recomendado. Fumo, tabagismo, evitar, lógico, parar de fumar. Álcool também, existe risco de síndrome fetal alcoólica ou alcoólica fetal, né? Então a gente tem que orientar para de usar álcool, drogas ilícitas, não preciso nem dizer, né, gente? Medicamentos, tem que ficar atento aos medicamentos que ela vai utilizar, orientar para não se automedicar. Então eu, na minha rotina de consultório, eu dou uma listinha das principais medicações que ela pode usar para dor, para alergia, se tiver obstipação intestinal que esteja muito incômoda, e assim vai, se tiver azia, né, um antiácido ali que ela possa utilizar. Então, tudo isso eu já oriento numa receitinha para que ela não tenha dúvida, para que ela consiga acessar ali, caso ela tenha alguma coisa. Adoçante, pode ser utilizado? Pode, tá? Todos eles são liberados na gestação. Existem doses limites? Existem doses recomendadas, mas doses pequenas de adoçante podem ser utilizadas com tranquilidade. Exame de radiografia, é pesar risco-benefício. Em geral, a radiografia não é um grande problema, igual as pessoas pensam que é, tá? Principalmente se for fazer exame de radiografia, a gente fizer uma proteção abdominal, pode utilizar, não tem problema nenhum. A profissão vai avaliar os hábitos laborais dessa gestante, ver como é que funciona dentro da profissão dela.
se tem algum risco para a gestação, alguma substância que seja teratogênica ou tóxica. Vestuários e meias ortopédicas, então orientar, por exemplo, meias elásticas para muitas delas. Viagens e transporte. Viagens, em geral, elas vão poder viajar até 28 semanas de avião, por exemplo, sem nenhum atestado médico, de 28 a 36 só com atestado médico, e após 36 só se levar ao obstetra. Eu brinco que elas podem me levar se elas quiserem, quando for fazer uma viagem de avião. Então, essa seria a recomendação da maior parte das companhias aéreas, mas cada companhia tem ali sua especificação em relação a essas gestantes, tá certo? Próximo slide, cai na prova, vamos conferir. Vacinas preconizadas na gestante. Tópico que chove nas provas. Então vamos lá, presta atenção nesses slides aqui, me ouve, porque realmente isso aqui é o que chove nas questões de assistência ao pré-natal. Influenza, em qualquer trimestre, tem que fazer. Então, lembrar que influenza é uma vacina sazonal, todos os anos há uma atualização. Então, se ela tomou desse ano, por exemplo, e surgiu uma nova influenza, uma nova vacina de influenza, ela vai fazer a vacina nova. Tá? Então, toda a gestação vai tomar vacina de influenza e em qualquer trimestre. Pode tomar no primeiro trimestre? Pode, sem problema. Hepatite B, se não tiver história de ausência de vacinação. Hoje, as gestantes, elas têm vindo vacinadas desde a infância, as gestantes mais novinhas. Então, tentar ver no histórico vacinal dessa mulher se ela já foi vacinada para hepatite B. Se foi, não precisa vacinar de novo. Preciso dosar um anti-HBS? Não preciso. Se ela tiver uma história vacinal adequada e for baixo risco, não tem por que dosar anti-HBS. Agora, se ela não foi vacinada, é fazer a vacina com 0, 1 e 6 meses. Início em qualquer trimestre também. Pode vacinar no primeiro trimestre? Pode. Coronavírus, também, vacina sempre em atualização, é preconizada para toda gestante. Então, observar quanto tempo tem desde a última dose. Em geral, a gente respeita aí um limite de 6 meses. Então, se a última dose tem mais de 6 meses, recomendar que ela se revacine contra coronavírus. DTPA e DTPA VIP, né? Então, a difteria, tétano e coqueluche acelular, com poliomielite ou não, que seria essa VIP aqui, tá? No SUS não é o que temos é só a DTPA isolada, mas a gente deve preconizar a cada gestação. Tá? Então, toda vez que a mulher engravidar, ela tem que tomar uma dose de DTPA. Por quê? Porque a DTPA ela tem esse componente pertussis. Esse componente pertussis, ele previne coqueluche neonatal. Então o objetivo aqui não é a mãe, é a prevenção de coqueluche no recém-nascido. Quando que tem que fazer essa vacina? Então, diferentemente das outras, que a gente faz em qualquer trimestre, a DTPA a gente vai fazer a partir de 20 semanas de gestação. Então, entre 20 semanas de gestação até 45 dias pós-parto. Só tem um detalhe. Se essa paciente tomou as vacinas de tétano durante a vida, se ela tem esquema vacinal completo para o tétano, ela vai tomar só DTPA. Agora, se ela não tem, eu tenho que fazer a vacina de tétano também. E como é que eu faço isso? Tem uma regra das 3 doses. Se ela não tomou nenhuma dose, ela vai fazer 2 de tétano, né, de difteria e tétano, e uma de DTPA. Se ela tomou uma dose de tétano na vida, ela vai tomar uma de tétano e difteria e uma de DTPA. Se ela tomou 2 doses de tétano, ela só faz a DTPA, que é a completude do esquema vacinal, mais esse reforço para o componente pertussis. Fechou? Então, isso aqui é básico, tem que saber. Isso aqui é o que cai na prova, chove em prova. E cai também as vacinas que podem ser utilizadas em situações especiais. Então, por exemplo, febre amarela, eu posso vacinar a gestante? Em teoria, não. São vacinas. A febre amarela é uma vacina contraindicada para gestante. Por ser vírus atenuado, não existe a recomendação. Mas, presta atenção. Se eu estou diante de um surto de febre amarela, se na região onde eu moro está tendo muito caso de febre amarela, eu vou orientar minha gestante a se vacinar, tá? Porque pesando risco-benefício, eu vou orientar a vacinação. Fechou? E essas outras vacinas? Essas aqui podem ser tomadas sem problema. Raiva, hepatite A, pneumocócica, meningocócica CWY ou C e a meningocócica B, todas elas poderiam ser oferecidas a uma gestante. Então estou com uma gestante no meu pré-natal privado e ela não tem imunidade contra a hepatite A. Posso fazer a vacina? Posso. Está autorizado. Posso vacinar. Inclusive, por exemplo, citando um exemplo aqui, paciente que vive com HIV tem como preconizado tomar a vacina de hepatite A, como uma das vacinas obrigatórias. Então, essas outras aqui todas, a partir da raiva, podem ser tomadas. A raiva, lógico, seria no caso de uma gestante exposta aí, com possibilidade de contrair raiva em alguma situação. Fechou? E as imunoglobulinas em situações especiais? Imunoglobulina é diferente de vacina. Vacina é, eu aplico a vacina, vou estimular o corpo a produzir anticorpos. Imunoglobulina é, tive contato com a doença, agora eu preciso me proteger antes mesmo de desenvolver a doença. Então, imunoglobulina em situações especiais é isso aqui, ó. Varicela, até 72 horas após o contato. Sarampo, até 6 dias do contato. Hepatite B, se contato junto com a vacina. Raiva, então vai tomar a vacina e a imunoglobulina. Tétano, se tiver também pode tomar imunoglobulina. E lembrar que essa não tem nada a ver com doença, mas a anti-RH ela é indicada naqueles casos de RH negativo e cumbis indireto negativo às 28 semanas. Se houver sangramento ou pós-parto com recém-nascido RH positivo. Então, se houver suspeita de RN ou de feto RH positivo, tem que fazer imunoglobulina. E o que é contraindicado? Isso também cai na prova, porque ele coloca as vacinas que devem ser preconizadas ou que podem ser tomadas em situações especiais, e ele inclui nessas vacinas as contraindicadas. Então, você tem que saber escolher a alternativa, então você tem que saber quais são contraindicadas. HPV, não existe recomendação de tomar na gestação. Tríplice viral, varicela, dengue, febre amarela, como eu disse, ela é contraindicada. Ela só é aceita numa situação específica de surto de doença por febre amarela. A poliomielite oral e a BCG também são contraindicadas. Fechou? Gente, isso aqui, leia, releia, lembre, prega no seu mural, na sua geladeira, onde você tiver uma visão disso aqui, precisa ter, porque as vacinas caem
elas não caem, elas chovem nas provas. Combinado? E nas consultas subsequentes? Estão falando da primeira consulta. A primeira consulta talvez seja mais longa e a mais demorada. Mas e nas consultas subsequentes? Eu vou fazer a anamnese, eu vejo sobre eu converso sobre os sintomas anteriores e os novos. A anamnese agora passa a ser um pouco mais reduzida, obviamente, eu não preciso investigar a história toda dela. Tem um mês que ela veio comigo, né? Agora eu só vou perguntar o que teve de novo desde então, né? O que surgiu nesse período. E aí, no segundo trimestre, eu tenho que lembrar algumas coisas, né? Então, ela pode ter sintomas do segundo trimestre. Então, ela pode ter fraqueza e desmaio, porque nesse segundo trimestre ela faz hipotensão, é normal. Ela pode ter dor abdominal, cólica, flatulência, obstipação intestinal, sangramento gengival. As mulheres às vezes falam de sangramento gengival, rola uma preocupação, tem que saber que isso é normal, isso é esperado, às vezes é epistaxe também, tá? Então, pode acontecer. Dispneia começa no segundo trimestre, mas não é tão intensa nessa fase ainda, mas já acontece um cansacinho ali. Epistaxe, como eu disse, aumento do número de micções, então inicialmente tinha muita questão hormonal, agora o útero repousa sobre a bexiga e deixa essa bexiga comprimida, né? Então deixa a bexiga comprimida, aumentando o número de micções. Cãibras são frequentes? São. Orientar alongamento, orientar exercício físico para aliviar essas câimbras, que são frequentes também na gestante. Corrimento vaginal, a maioria dos corrimentos vaginais é considerada normal, tá? A maioria é normal. Porque o corrimento vaginal é uma transsudação da vagina. Como tá tudo muito vascularizado nessa mulher, a vagina também fica mais vascularizada. E às vezes ela tem a sensação de que tá perdendo líquido, quando na verdade é só um corrimento vaginal fisiológico. Pica ou malácia, lembra daquele desejo de comer coisas esquisitas? Comer tijolo, comer, enfim, gelo. Tudo isso pode estar relacionado a pica ou malácia. Sonolência, então cansaço absurdo. No primeiro trimestre também tem sonolência, né? Mas no segundo trimestre, em especial, elas ficam muito sonolentas. E é nessa fase que começa um crescimento uterino mais exuberante. A partir das 14 semanas, aí o útero começa um ritmo mais rápido de crescimento. E no terceiro trimestre, o que mais que ela pode apresentar? Dor lombar, modificação da postura, lembra? Da marcha anserina, que é aquela mulher que abre as perninhas para tentar equilibrar, joga o quadril um pouquinho para frente, e isso vai gerar um pouco de dor, né? Porque a gente aumenta a hiperlordose. Então, nesse cenário, ela fica com uma modificação de postura e pode dar dor lombar. Varizes, principalmente por uma compressão, imagina o útero crescendo aqui, comprimindo todos os vasos que fazem o retorno venoso do sangue periférico, dos membros inferiores, para a parte superior do corpo. Então, a gente tem uma estase de sangue nesses membros inferiores que podem levar ao quadro de varizes. E podem levar ao quadro também de hemorroidas, que nada mais são do que varizes na região anal. Cloasma gravídico, que é aquela mancha que aparece em rosto, aquela mancha mais escurecida, que seria o melasma, né? Então, aquela a mancha que tem relação com o hormônio, ela é hormonal, pode aparecer principalmente no terceiro trimestre. Estrias, porque nesse momento aqui há uma distensão maior do abdômen, no terceiro trimestre, e que às vezes a paciente também engorda mais. Então, nesse momento também é que podem aparecer mais estrias. Desconforto para dormir, fica insuportável, né? Eu costumo brincar com as minhas pacientes, que são 36 semanas e uma eternidade, porque depois que chega na 36ª semana, parece que não acaba nunca mais a gestação, e essas coisas elas vão ficando muito intensas. Dispneia também é outro desconforto que fica muito intenso no finalzinho. Edema, por um cenário de imbebição gravídica, obviamente, mas também porque há essa compressão dos membros inferiores e aí acaba fazendo edema também, principalmente em membros inferiores. Até 30% das gestantes vai ter edema no final. Ganho de peso é nessa fase que a gente tem um ganho de peso mais acentuado, não só pelo bebê, mas também a mulher costuma engordar um pouquinho mais no final da gestação também. Cansaço, quer que acabe logo a gestação. Tem mulher que chega, se deixasse por elas, às vezes elas iam pedir realmente até para finalizar a gestação antes de completar o termo ali. A gente aqui não deixa, porque muitas gostariam realmente de acabar a gestação, porque chega a ficar bem cansativo. De exame físico, então eu avalio o aumento de peso a cada consulta, eu avalio os níveis pressóricos, isso é básico, tá? Para toda e qualquer gestante, então toda vez que ela volta em consulta, eu vou fazer uma avaliação do peso na primeira consulta e os níveis pressóricos, e vou começar a comparar isso a cada consulta para avaliar evolução. Eu vejo a altura uterina, e eu preciso explicar para vocês como é que a gente faz essa altura. Muitos de vocês pode ser que não saibam, então acho que vale a pena conhecer. Então a gente vem aqui, ó, pega o bordo superior da sínfise púbica, traça uma fita métrica até o fundo do útero e coloca a mão perpendicular nesse fundo uterino, tá? Então, quando a gente faz, a gente pega aqui, ó, palpa a sínfise púbica aqui, vem aqui, ó, até o fundo e coloca a mão perpendicular ao fundo uterino pra gente fazer a medida realmente dessa altura uterina. E aí tem um detalhe, a altura uterina me serve de quê? Me serve para suspeitar de algumas situações. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui um percentil 10 de altura uterina e tenho um percentil 90. Se tiver entre os dois, em geral, tá tudo dentro da normalidade. Se tiver acima do percentil 90, eu tenho algumas suspeitas. Se tiver abaixo do percentil 10, eu tenho outras suspeitas. E aqui eu trouxe uma curiosidade. Se vocês receberem uma paciente que vocês não sabem a idade gestacional, mas vocês medirem a altura uterina dela, vocês podem jogar nessa fórmula aqui, ó. A idade gestacional é igual a altura uterina vezes 8/7. Então, idade gestacional igual a altura uterina vezes 8/7. Vamos supor aqui que a gente tem uma altura uterina de 20. Eu vou multiplicar 20 vezes 8, que vai dar 160, e dividir por 7. Com isso, eu vou achar a idade gestacional. Não vou fazer essa conta de cabeça não, tá, viu, gente? 160 por 7, vocês calculam aí pra ver quanto que seria a idade gestacional. Combinado? Então, isso aqui é uma forma que a gente conseguiria avaliar. Vamos pensar aqui, então. Qual a hipótese diagnóstica nessa situação? Eu fiz aqui, ó, eu tenho uma paciente de 33 semanas com uma altura uterina de 25. Está abaixo do percentil 10. Se está abaixo do percentil 10, o que isso significa? Significa que é pequenininho demais. Acima do percentil 90 seria grande demais.
Então, se é uma barriga pequena para a idade gestacional, quais seriam as hipóteses diagnósticas nessa situação? Então, vamos lá. Qual que é a hipótese diagnóstica? Eu posso ter pouco líquido? Posso. Eu posso ter um erro de data? Eu calculei errado minha idade gestacional? Posso ter jogado no gráfico de forma errada. E eu posso ter uma restrição de crescimento intrauterino, que seria o RCIU, né? Ou CIUR, alguns lugares falam CIUR. Restrição de crescimento intrauterino. E qual seria a conduta? Nesse caso, já resolvo a gestação? Não, né, gente? Eu faço uma ultrassonografia obstétrica. Só que tem um detalhe, e isso é questão de prova pra caramba. Presta atenção aqui, isso é questão de prova mesmo, tá? Eu já vi situações em que a altura uterina deu pequena, eles solicitam uma ultrassonografia obstétrica, e aí o feto dá no percentil, sei lá, 40, o líquido amniótico dá normal, tudo dentro da normalidade, e ele te pergunta, e agora? O que você vai fazer? Então, presta atenção, se a ultrassonografia obstétrica vier normal, eu vou falar que a gestação está normal. Então, a altura uterina, ela só me serve como triagem, tá? Ela serve como triagem. Se a ultrassonografia estiver normal, eu considero a gestação normal. A ultrassonografia é muito mais fidedigna do que um método físico de avaliação. E se fosse acima do percentil 90, o que seria de hipótese diagnóstica? Então eu posso ter polidrâmio, agora é o contrário. Posso ter um feto grande para a idade gestacional, um feto GIC, ou eu posso ter também erro de data. E se o ultrassom vier normal, considero normal. Então tenham isso em mente. A altura uterina alterada, eu faço ultrassom. Se o ultrassom vier normal, eu considero essa gestação normal, não tem indicação de resolução. Fechou? O que mais? Então, falamos aqui de peso, de pressão, de altura uterina, agora vem a manobra de Leopold-Zweifel. Manobra de Leopold-Zweifel, o que é isso? Geralmente é uma manobra que a gente utiliza mais do meio para o final da gestação. O que a gente faz? A gente avalia a posição fetal, a apresentação fetal. Então a gente faz uma manobra que são 4 tempos. Aqui a gente começa pelo fundo do útero, tentando entender qual é a parte fetal que está nesse fundo. Se for durinho, em geral vou pensar que é a cabeça. Se for molinho, em geral vou pensar que é o bumbum. E sinto também aqui, ó, começo a sentir uma parte dos membros, mas aqui eu ainda estou no fundo do útero. Na sequência, eu começo a escorregar as mãos pela lateral da barriga da paciente. Então, eu estou posicionado à direita da paciente, tá? Isso é o ideal, né, do exame físico. E vou fazendo os movimentos. Aqui eu vou sentir a posição fetal, a situação fetal, melhor dizendo. A situação aqui, ó, é longitudinal, porque o feto está com a cabeça para baixo e o bumbum para cima. Então, situação longitudinal. E a posição fetal seria dorso à direita, porque ele está à direita da mãe. Tá? Então, a gente começa a entender um pouquinho de estática fetal. O terceiro e quarto passos, eles são pra gente ver qual é a apresentação fetal e pra sentir se essa apresentação está móvel ou se ela tá mais fixa. Então, aqui eu consigo ver se o feto já tá insinuado ou se ele tá mais alto ainda. Então, se for uma cabeça móvel, isso aqui é uma forma da gente sentir, a gente faz um rechaço, a gente balança essa apresentação que tá ali e tenta sentir se é a cabeça ou se é alguma outra estrutura, como por exemplo o bumbum, né, que vai ser mais molinho. E em geral, quando é cabeça, a gente sente essa apresentação um pouco mais baixa. Quando é bumbum, em geral, esse feto fica um pouquinho mais alto, tá bom? Então, primeira, segunda, terceira e quarta manobras de Leopold-Zweifel. Então, a gente vê a apresentação fetal, a gente vê situação fetal e a gente vê posição fetal. E vê também se está insinuado ou não. O que mais? Então, da manobra de Leopold-Zweifel, vamos para a movimentação fetal, né? Então, a gente vê se esse neném está se movimentando. O que mais? Veja os batimentos cardíacos fetais. Estão normais? Não estão? Tem alguma alteração? Tem que ouvir por um tempinho ali, pelo menos um minutinho. E avalio se tem algum grau de edema, né? Então, principalmente no final ali da gestação. O que a gente vai fazer de exame complementar na primeira consulta? Agora eu passei para exame complementar, tá? Então já falei de vacina, falei de anamnese, do exame físico. Agora os exames complementares da primeira consulta. O que a gente tem que fazer obrigatoriamente? Então hemograma para todas, tipagem sanguínea BO-RH e cumbis indireto para aquelas que forem RH negativo, glicemia de jejum para todas, rastreio do diabetes é universal, urina 1, urocultura e antibiograma, TSH, tá? Isso aqui, o TSH, por que ele está em branco? Porque ele não é uma recomendação absoluta, não é toda gestante que tem que fazer. O que o Ministério da Saúde diz? Se eu estou numa cidade que eu tenho recurso para coleta de TSH, vale a pena fazer, mas não é um exame obrigatório. Prestaram atenção? Não é obrigatório. E o que eu tenho de sorologia para fazer nessa paciente? Na primeira consulta, teste rápido de sífilis, teste rápido de HIV ou anti-HIV, aí vai depender de cada cidade, toxoplasmose IgM e IgG, hepatite B, em geral, a gente solicitou HBS e AG, hepatite C, o anti-HCV, rubéola, IgM e IgG, e a rubéola, tanto a rubéola quanto a hepatite C são duas situações que entraram agora como preconizado, recentemente, tá? Não tem muito tempo. A hepatite C, porque a gente dá um direcionamento para essa mulher depois, para ela fazer o tratamento de forma adequada da hepatite C, e a rubéola a gente orienta a vacinação no pós-parto se ela não tiver imunidade ainda. E o que entrou fresquinho agora no ano de 2024? O que a gente tem super, mas super fresco? Saiu agorinha, recente. A gente tem o HTLV 1 e 2. Virou rotina e é preconizado, a Conitec já autorizou. E isso deve ser instituído de rotina no pré-natal, né? A gente sabe que o HTLV é um primo ali, um primo mais tranquilo do HIV, e hoje já existe essa preconização, porque essas mulheres que têm HTLV, elas não podem amamentar. Sorologia de citomegalovírus, IgM e IgG, somente se tiver algum risco. Tá? A Febrasgo preconiza de fazer, mas o Ministério da Saúde ainda não considera um exame obrigatório. Então eu coloquei como em branco, justamente para que vocês saibam. E o que não é obrigatório? Ultrassom, olha que loucura.
não é obrigatório, mas o Ministério da Saúde sugere quando disponível. Compostologia ocótica, se necessário, né? Então, se ela está atrasada, a gente vai coletar. Exame da secreção vaginal também, se for necessário. Parasitológico de fezes, se houver alguma suspeita, enfim, mas não é um exame obrigatório. Eletroforese de hemoglobina, se houver alguma anemia suspeita, ou uma história familiar importante de alguma alteração anêmica. Proteinúria, pensando naquelas pacientes hipertensas. E em locais onde a gente tem uma endemia de malária, vale a pena também solicitar uma gota espessa. Fechou? Vamos ver o próximo slide, que é uma atualização de alguns dos exames que a gente pode solicitar na assistência pré-natal. Vocês já ouviram falar no NIPT, Non-Invasive Prenatal Test, que seria essa pesquisa de malformações fetais e síndromes genéticas por DNA fetal livre em sangue materno? Então, assim, colhe sangue da mãe e através dessa coleta de sangue da mãe a gente consegue detectar o DNA fetal. E a gente analisa esse DNA do feto, não é da mãe, detecta o DNA fetal. E com isso a gente consegue ver se tem alguma alteração cromossômica fetal. Então é interessante? É pago? Não tem no SUS não, mas tem. Então, assim, acho que é interessante considerar para quem faz atendimento no privado, é uma possibilidade, tá? Trissomia do 21, 18 e 13 é detectada por esse exame, é superior a todos os métodos utilizados, inclusive ultrassonografia morfológica. O que ele detecta, então? Ele diminui falsos positivos e testes invasivos, né? Então, se a gente tem um NIPT negativo, em teoria, não precisaria fazer um exame mais invasivo. O que ele detecta, então? Trissomia do 21, 99%, trissomia do 18, 97%, trissomia do 13, 92%, e o falso positivo ele é extremamente baixo, tá? Então, vocês vejam que vale a pena fazer esse exame quando tiver condições financeiras para tal. Cromossomos sexuais também detecta monossomia do Turner, e outras aneuploidias de cromossomos sexuais, 100% de detecção. Atenção para o mosaico, que seria o mosaicismo, que seria aquele feto que tem células de diferentes composições genéticas, e isso é possível. Às vezes a gente vai achar um mosaico através desse exame, e às vezes vai ser um bebê completamente normal. E as triploidias também podem ser detectadas. O que mais de exame complementar? Agora, nas consultas subsequentes, o que mais que a gente tem no segundo trimestre? Olha o que a gente vai pedir. TOTG 75 gramas, se glicemia abaixo de 92 no primeiro trimestre. Então, se ela fez a glicemia de jejum no primeiro trimestre e não fez o diagnóstico de diabetes, tem que assistir a aula de diabetes para lembrar disso. Deu abaixo de 92, entre 24 e 28 semanas, vou fazer o TOTG. Cumbis indireto se for RH negativo. E o ecocardiograma está indicado para quem? Se história familiar de cardiopatia congênita, se tiver idade acima de 35 anos, diabetes, infecções maternas, rubéola, citomegalovirose, etc. Uso de drogas teratogênicas, indutoras ao fechamento do canal arterial e presença de lúpus ou de anti-Ro positivo. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, saiu um decreto de que toda paciente deve fazer ecocardiograma fetal. Realmente, saiu esse decreto. Ele é correto? Questionável, gente. Em teoria, não existe indicação de fazer ecocardiograma fetal para todo mundo. Isso aqui é o que o Febrasgo coloca. Isso é complexo, porque assim, talvez vocês vão fazer prova que é o Ministério da Saúde, então talvez seria a resposta ecocardiograma para todo mundo. Mas eu duvido que eles perguntem isso numa prova, tá? Porque a indicação mais formal mesmo seria essa que está descrita na Febrasgo. Então prestem atenção no que eu tô falando aqui. Existe um decreto que ecocardiograma fetal é para todo mundo, mas o que a Febrasgo preconiza é isso aqui. Fechou? No terceiro trimestre, o que eu tenho de exame para fazer? Então eu tenho hemograma, cumbis indireto, se RH for negativo. Lembrando que se o cumbis indireto deu negativo ali nas 28 semanas, eu vou fazer imunoglobulina, tá? E aí o cumbis vai dar positivo. É normal, é esperado. Assistam a aula de imunização para saber melhor sobre isso. Sífilis e HIV, a gente tem que repetir os exames de sífilis e HIV no terceiro trimestre. Hepatite B também pode ser solicitado. Toxoplasmose, se for susceptível. A toxo, na verdade, o ideal mesmo é solicitar a cada mês, tá? Ou pelo menos a cada 2 meses, assim como o cumbis indireto, tá? Então fica a dica aqui. Eu falei do primeiro, segundo e terceiro trimestre, mas essas duas situações exigem que a gente solicite com mais frequência esses exames. E a urocultura, que é básico também aí para essas pacientes. E além disso, tem outra situação aqui que a gente precisa fazer, que é o Streptococcus do grupo B. Isso aqui mudou, tá? Antes era 35 a 37 semanas, agora o preconizado é de 36 a 37 semanas e 6. Por quê? Porque a validade do Streptococcus é de 5 semanas. Então esse exame, se dá positivo ou negativo, ele tem validade de 5 semanas. Por que 36 semanas? Pra você garantir que as gestações vão até 41 semanas com a cobertura do Streptococcus aí do grupo B rastreado, tá certo? E a ultrassonografia obstétrica, o que a gente tem de informação? Não é obrigatória para baixo risco, mas como eu disse para vocês, vale a pena fazer. A avaliação da idade gestacional tem um erro de data pela DUM de 11 a 42%, é muito grande esse erro. Para avaliar intercorrências clínicas e obstétricas, então, por exemplo, tem uma barriga, uma altura uterina pequena, vamos fazer ultrassom. Então existem situações em que a gente precisa fazer. E quando que a gente consideraria ideal? O que a Febrasgo diz, tá? Porque às vezes eles podem perguntar da Febrasgo, o que é o preconizado, o que a sociedade indica. Primeiro trimestre, após o diagnóstico de gravidez, por volta de 6 a 9 semanas, e de 11 a 14 semanas fazer o morfológico do primeiro trimestre, que é aquele que faz a transducência nucal, Doppler do ducto venoso e presença de osso nasal. No segundo trimestre, ideal fazer de 18 a 24 semanas, que seria o morfológico, para avaliar malformação e cromossomopatias, e também um comprimento do colo uterino, que seria o ideal para avaliar aquelas que têm colo curto e entrar com progesterona. A aula de prematuridade, tem que assistir essa também, para saber. No terceiro trimestre, a gente faz pelo menos uma ultrassonografia ali entre 34 e 36 semanas para avaliar crescimento fetal, Doppler e perfil biofísico fetal. Fechou? Próximo slide é uma atualização, vamos conferir. Plano de parto, gente. Isso aqui é um negócio que tem sido perguntado, já vi em algumas provas cair sobre plano de parto.
é uma recomendação da OMS, é um passo a passo do parto. O que é isso? Durante o pré-natal, a mulher decide o que ela gostaria que tivesse no parto dela. Então ela vai falando os desejos dela. Quero ter um parto normal, quero que esse parto normal seja sem intervenções, não gostaria que utilizasse ocitocina, gostaria de ficar o máximo de tempo na banheira, ou quero a presença do meu acompanhante, do meu esposo, quero que seja feito, sei lá, massagem com óleo essencial de X. Então ela escolhe, é um desejo da paciente, ela coloca isso num documento. Então isso evita imprevistos de difícil solução, garante esse protagonismo da mulher e ela deixa preferências claras para a equipe. É obrigatório cumprir tudo? Não. É um documento norteador das escolhas da mulher. Mas pode ser que as coisas mudem. Então, assim, pode ser que eu tenha uma emergência, pode ser que eu tenha alguma situação que eu precise intervir. E, apesar desse documento ser um desejo da mulher, a gente, durante todo o processo, durante todo o trabalho de parto, a gente vai conversando com essa paciente, vendo ali para ela o que dá para continuar ou não. Porque às vezes tem mulher, por exemplo, não quer analgesia, mas chega ali na hora do trabalho de parto, tá morrendo de dor. Por que não analgesiar? Vai ficar com dor à toa? Você tá insuportável, né? Vamos analgesiar, não é verdade? Então é isso. Dito isso, vamos ver como é que cai uma questãozinha de prova sobre esse tema que é tão extenso. Perdão pela aula longa, mas é muito importante. Então vamos ver o próximo slide, porque ele cai na prova. Então vamos lá, questãozinha pra gente responder. Paciente de 25 anos, com 34 semanas de gestação, comparece à consulta de pré-natal na unidade básica de saúde. Sua gestação é classificada como de baixo risco ou de risco habitual e todos os seus exames laboratoriais da rotina do pré-natal estão normais. O médico, então, realiza o exame físico obstétrico, incluindo a altura uterina, que mede 31. A palpação obstétrica e a estática fetal estão representadas na figura 1. Enquanto o gráfico da altura uterina para a semana de gestação é apresentado na figura 2. A partir da análise das informações apresentadas, é correto afirmar que a estática fetal e a medida da altura uterina se encontram com o feto longitudinal E. Gostei, hein? Questão linda, hein? Vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem a palpação obstétrica, ó. Então se a gente olhar aqui, desse jeitinho aqui, ó, como é que tá aqui, ó? Estática fetal. Então o feto tá longitudinal? Tá longitudinal. O dorso tá para que lado? O dorso tá à esquerda. E a apresentação é o quê? Cefálica. Então deve ser isso que eles vão perguntar, tá bom? Então disso aqui seria isso. Dorso à esquerda da mãe, apresentação cefálica e feto longitudinal. E em relação à tabela, né? O que a gente observa, né? Então, se a gente olhar a tabela aqui, vamos lá, vamos voltar aqui, porque eu não sei de cabeça como é que é aqui não. Vamos lá. 34 semanas, cadê a altura? 31. Então 34 semanas, 31 centímetros. A gente vai jogar na tabela aqui, ó. 34 semanas, 31 centímetros. Então 31 centímetros está aqui. Então tá dentro da expectativa aqui, tá? Então 34 semanas, 31, tá entre percentil 10 e percentil 90. Então a princípio tá dentro da normalidade. Aí nós vamos responder aqui a nossa questão. Letra A, cefálico, dorso à direita e altura uterina adequada para a idade gestacional. O dorso está à direita? Não. O dorso está à esquerda. Então é cefálico? É cefálico. É córnico? Não. Então vamos ver aqui, ó. Letra D, cefálico, dorso à esquerda. Opa, tá certo. E altura uterina adequada para a idade gestacional. Resposta correta é essa. Viu como é importantíssima essa aula? Cai sim. Tá? Tem que saber. E se você não estudou bem essa parte de assistência pré-natal, veja de novo, estuda a vacina, estuda os exames, como fazer exame físico, porque essas coisas eles adoram perguntar. Então, quais são as vacinas e exames preconizados na assistência pré-natal? Vocês já sabem agora de montão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vejo vocês numa próxima. Até lá!